Bom, não vou enrolar muito para começar por alguns motivos. Primeiro, porque o tema é muito complexo, o tema é muito extenso, o tema é. Eu acho que eu vou precisar de umas 8 lives para me explicar. Para explicar. Boa noite, Fê, sua linda, minha doutora. Para explicar o tema. Porque o tema é muito complexo, eu vou dar o meu melhor para colocar o meu ponto de vista aqui para vocês. E eu já adianto que talvez eu não tenha uma resposta para quem veio aqui procurar uma resposta específica. Então, qual é o tema de hoje, né? Obviamente que não seria outro senão LGPD nos cartórios, que é o nosso tema preferido, que é o tema que eu amo, que eu vivo todos os dias. Então, não tem um dia que eu não viva esse tema no meu dia a dia. E, bom, outro motivo que eu vou fazer essa live rápida é porque, como eu fiz poucas lives sozinhas, a tendência é que o Instagram me derrube com pouco tempo. Mas se me derrubar, eu volto só para concluir. Vocês voltem também, hein, por favor. Bom, vamos lá. LGPD nos cartórios e o tema de hoje são as centrais. Então, bom, né? De início, já cabe dizer que nós temos muitas centrais, diversas centrais. Então, nós temos centrais de registro de imóveis, nós temos centrais de registro civil, nós temos centrais de notas, nós temos centrais de protesto, enfim, né? São diversas centrais. Eu vou falar um pouquinho sobre uma ou outra, assim, só a título exemplificativo para que eu consiga expor a minha ideia, para que eu consiga explicar para vocês o porquê que eu estou concluindo de uma forma ou outra, mas o principal é expor o tema como um todo, para que todos nós pensemos juntos, para que vocês pensem comigo e a gente conclua, enquanto o CNJ, em âmbito nacional, não traz exatamente essa regulamentação. Então, bom, vamos lá. O que acontece? Antes da gente entender se as centrais elas são controladoras ou operadoras, eu infelizmente vou ter que trazer um pouquinho aqui de conceitos de quem é operador e quem é controlador, porque é impossível que a gente comece a falar sobre a definição, né, das centrais se a gente não estiver alinhado com o que a lei traz que é um controlador e o que a lei traz que é um operador, para que então, com esse pensamento estruturado, a gente consiga ver se eles se enquadram mais como operadores ou mais como controladores. Então, bom, né? Vou citar a letra da Lei Geral de Proteção de Dados para a gente começar, porque óbvio que a gente vai se embasar na LGPD, sem dúvida. Então, como tudo, né, na Lei Geral de Proteção de Dados, os conceitos principais estão no artigo 5º da lei. Então, vamos lá, né? Quem é controlador? Pessoa natural ou jurídica de direito público ou privado a quem competem as decisões referentes aos tratamentos de dados pessoais. Então, toda vez que eu estou explicando quem é controlador, eu sempre friso muito: decisão. Quem é que tem a decisão do que pode ou não pode ser feito com um dado pessoal e como isso deve ser feito? É o controlador. É esta figura única e exclusivamente que tem o poder, né? Tem em sua posse os dados pessoais das pessoas e define o que pode ou o que não pode ser feito com um dado pessoal. Isto posto, vamos para a segunda figura, que é a polêmica aqui, né? Operador de dados pessoais. Então, quem é o que a lei considera como um operador de dados pessoais? Então, toda pessoa natural ou jurídica de direito público ou privado que realiza tratamentos em dados pessoais em nome do controlador. Então, vamos explicitar mais minucioso aqui, né? Qual é a ideia da lei? O controlador é quem tem o poder decisório do que é feito ou o que não é feito com o dado pessoal a partir do momento que ele está com esses dados pessoais. O operador, ele pode ser considerado um terceiro, ainda que dentro da empresa ou do cartório que ali habite, mas que presta um serviço em nome do cartório. Então, aqui, por exemplo, nós temos as empresas terceirizadas. Quem é um operador, então, para os cartórios, obviamente, vamos já setorizar os cartórios aqui. Uma empresa de TI que tem acesso a esses dados, uma empresa de guarda em nuvem. Então, essa empresa que faz a guarda em uma nuvem está tratando um dado e ela é um operador. Por quê? Porque ela está tratando esse dado em nome do controlador, em nome do cartório. Então, ela é um operador de dados pessoais para o cartório. Outra empresa que pode ser operadora, uma contabilidade, um jurídico,
Qualquer pessoa, um sistema de gestão, por exemplo, inclusive hoje eu tive uma reunião pela manhã com uma empresa de gestão maravilhosa que trabalha diretamente com cartórios, e ele atua com alguns dos meus clientes. Então a gente teve que traçar tudo que ele tem acesso ou não tem acesso. Então, essa empresa gestora do cartório, então gestora de processos internos, tendo acesso aos dados, ela passa a ser uma operadora, porque ela está ali em nome do controlador. Bom, isto posto, a gente vai para outro artigo importante da lei para definir, que está um pouquinho mais ali no final, onde ele entra na questão dos agentes de tratamento. Então, no artigo 39, ele explicita ainda mais, né? O operador deverá realizar o tratamento segundo as instruções fornecidas pelo controlador e verificará a observância das próprias instruções e das normas sobre a matéria. Então, na prática, como funciona a relação controlador-operador? Na prática, quem determina tudo que é feito é o controlador dos dados pessoais e o operador simplesmente tem a obrigação de obedecer o que este controlador mandou. O que é importante ressaltar também é que a Lei Geral de Proteção de Dados ela não traz na letra da LGPD uma obrigação de ter um contrato entre controlador e operador, mas por óbvio que esse contrato deve ser feito por questões de responsabilidade, por questões de determinar quem pode fazer o que com um dado pessoal, questões de o que pode ser feito, quem vai ser avisado, como vai ser avisado em caso de um possível vazamento, até onde essa pessoa pode ou não pode tratar dados pessoais, porque é óbvio, né, que se o operador ele tem que tratar os dados de acordo com o que o controlador disse, tem que ter uma determinação do que esse controlador diz, o que pode ou não pode ser feito. Então é um pouco óbvio, né? Bom, e o que vale ressaltar desde já? Dentro dos cartórios, dentro dos serviços extrajudiciais, nós sabemos que, né, temos a figura super sui generis da legislação, que é o delegatário do cartório. Por que eu tô falando isso? Eu postei um vídeo essa semana, salvo engano, foi domingo, enfim, ele está aqui no meu Instagram, ou no meu YouTube. Estou gravando também para postar aqui no YouTube. Falando sobre os controladores dentro dos cartórios. Os controladores, em regra, nas empresas, ele é a empresa como um todo. Então, todo mundo que habita aquela empresa é um controlador. Então, todos os funcionários, o CEO, o diretor, os acionistas, enfim, todo mundo ali é entendido como controlador. Então, essa é uma responsabilidade mútua de todos. E quando a gente pensa em poder público, em serviço com caráter público, pela própria Lei Geral de Proteção de Dados, nós temos controladores por desconcentração administrativa. O que significa isso? O poder público, que tem ali a chancela, o poder público maior, por desconcentração administrativa, atribui a outros órgãos este poder, essa chancela de poder público. E órgãos, por exemplo, o Ministério Público, por exemplo, o Judiciário, por exemplo, qualquer órgão público que você vai ali entendendo aquela imagem como pública para ter um serviço de caráter público. E isso acontece também com os cartórios. Então, os cartórios, inclusive na letra da LGPD, eles estão dentro do setor público. Então, para quem não sabe, os cartórios de serviços extrajudiciais, eles foram lembrados na letra da lei, ipsis literis ali está escrito serventias extrajudiciais. Então, dentro do setor público, isso quer dizer que os cartórios têm caráter público por óbvio, né? Eu falo que quem trabalha com isso, quem vive isso dia a dia, já sabe, né? Você vai no cartório para ter um serviço de caráter público. Porém, nos cartórios, diferente do que acontece com outros órgãos que têm essa chancela de poder público, como eu falei, por desconcentração administrativa, os cartórios, só quem é controlador, diferente do judiciário, diferente do Ministério Público, que é o todo ali, que é o controlador, então todos os juízes, todos os embargadores, os escreventes, estagiários são controladores. O cartório não é assim. O cartório, única e exclusivamente, quem vai responder como controlador do cartório daquela serventia extrajudicial é uma pessoa natural. Pessoa natural esta, né, que foi designada pela própria Constituição Federal, salvo engano, artigo 236, não estou com a Constituição aberta aqui, mas está na Constituição Federal que serviços extrajudiciais, eles vão ser delegados a uma pessoa natural,
né? Então, por delegação deste poder público. Então, aqui temos essa desconcentração administrativa, onde os cartórios exercem um serviço público por delegação do poder público, mas delegação feita única e exclusivamente a uma pessoa natural. Então, eu falo que o cartório é um serviço sui generis. Quem não conhece do cartório, com certeza tem dificuldade de entender, inclusive a LGPD, aplicar a LGPD, entender como é esse sistema, porque o extrajudicial, ele é muito diferenciado, ele é muito diversificado. Então, no cartório, só quem tem essa responsabilidade como controlador será o delegatário deste cartório. Bom, isto posto, falamos um pouquinho de quem é controlador, de quem é operador, do que está na letra da lei. Vamos entrar então agora na problemática, que é o centro aqui dessa live, para falarmos das centrais. Bom, como eu falei, né, eu já adianto que o tema é um tema polêmico. Eu já adianto que aqui é impossível que a gente fale das centrais com certeza, de exatamente falar não é isso, é aquilo, sem analisar todo e aguardando o CNJ. Eu admito para vocês que eu conversei com diversos colegas quando eu bati o martelo da minha opinião, mas obviamente que minha opinião aqui não vale nada. Eu estou trazendo aqui um conhecimento científico, jurídico para que vocês pensem, né? E eu conversei com vários colegas e todos falaram, olha, não tenho opinião formada, precisamos debruçar e estudar sobre o assunto. Aí pensei, por que não fazer isso numa live, trazer essa problemática para mais especialistas? Então, pensando que 90% do meu Instagram aqui é da área extrajudicial, estou aqui, então, trazendo esse pensamento para que a gente veja e debata, discuta isso tudo juntos. Bom, a partir do momento que a gente define quem é controlador e quem é operador, é importante, de suma importância essa definição, por questões de responsabilidade. A Lei Geral de Proteção de Dados, ela traz muitas questões, tanto para controlador como para operador. Então, documentos específicos, ações específicas que devem ser feitas, e mais, né, importante de tudo, a questão da responsabilidade. Então, a definição de quem tem essa maior responsabilidade, ainda que a lei, a um certo ponto, traga que a responsabilidade, em certo ponto, pode ser solidária, mas aí vai demandar de provas, de accountability, de quem fez o quê, de onde vazou o dado, por quê, se estava de acordo ou não. É importante saber quem tem essa responsabilidade maior como controlador. E, bom, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela não trouxe muitas informações para nós sobre quem é controlador, quem é operador. Então, essa definição específica, ela é um pouco superficial. E aí, o que eles fizeram, né? Nós temos dois pontos importantes sempre que falarmos de LGPD, pessoal. Um ponto é que a nossa Lei Geral de Proteção de Dados, ela foi inspirada na GDPR, que é a General Data Protection Regulation, que é a Lei Europeia de Proteção de Dados. Então, toda vez que nós tivermos uma dúvida de aplicação, de como é o melhor, de será que isso funciona assim ou não funciona, a gente vai se acobertar da experiência europeia para descobrir qual é a melhor opção para aplicar aqui na nossa realidade. É óbvio, né? Todo mundo fala, muitas vezes, eu já ouvi falar tanto isso, pegaram uma lei de países super desenvolvidos, países europeus, e copiaram e colaram no Brasil. E que não temos nenhum tipo de cultura de proteção de dados. E eu até concordo, só que isso é uma coisa boa, a gente tem que ver como uma coisa positiva. Por quê? Porque a gente estava ficando para trás, né? Proteção de dados hoje é essencial. Tanto é que tivemos mês passado a aprovação de uma PEC, a PEC, salvo engano, 17 de 2019, que alterou a nossa Constituição Federal, colocando dentro dos incisos de direito do cidadão, né? A questão da proteção dos dados pessoais. Então, hoje, os nossos dados e a nossa proteção dos nossos dados é um direito fundamental trazido pela Constituição Federal. Então, olha que importante como nós caminhamos em tão, podemos dizer, pouco tempo, né? Tanto, né? Tanto em tão pouco tempo, caminhamos muito. Então, hoje, entrou a LGPD em vigor, alteraram a Constituição Federal, nós temos uma Autoridade Nacional de Proteção de Dados trabalhando super. Eu falo que eu nunca vi um órgão público assim que trabalhe tanto e tão rápido e tão efetivamente. A NPD realmente está sendo um órgão assim para se orgulhar. Então, a partir do momento que nós não temos ainda essa experiência, não temos a cultura, a gente faz o quê?
vai lá na Europa e vê como foi feito lá para se acobertar dessa experiência e tentar passar o menos possível por problemas, né? Então, como nós tínhamos no começo uma definição muito rasa de quem era controlador e quem era operador, e isso gerou muitas discussões nos cartórios e também Poder Judiciário, enfim, exemplifico, por exemplo, teve um estado que nomearam um dos desembargadores como o controlador daquele órgão, enfim, e não é, foi o que eu falei para vocês, é o todo que é o controlador. Mas tinha essa dúvida. Por quê? Porque é uma lei nova, porque nunca falamos sobre isso, porque né, no Brasil isso nunca foi vivido e experienciado. Então, tudo bem, vamos ter problemas. E o que aconteceu? A Autoridade Nacional de Proteção de Dados, né, a ANPD, trouxe um guia orientativo para nós sobre quem é controlador e quem é operador. Esmiuçou um pouquinho sobre o encarregado, que é um tema polêmico. Acho que eles pensaram, não, deixa a gente esperar um pouquinho para falar disso depois mais concretamente, né? Então, eles falaram exatamente mais, né, de uma forma mais esmiuçada, quem pode ser controlador e quem pode ser operador. Então, esse guia orientativo, eu indico que todos leiam, sem dúvida, porque ele é de suma importância exatamente para definir esses papéis de quem é controlador e quem é operador. Bom, entrando novamente, então, na discussão das centrais, o que a gente vai pensar aqui? Eu peguei algumas questões de algumas das centrais. Então, por exemplo, as que eu achei assim de maior importância, não digo de maior importância porque todas são muito importantes, né? Todas mantêm o Brasil funcionando e as pessoas nem imaginam, né? As centrais são importantíssimas. Mas as mais polêmicas, as que são mais utilizadas, dei uma lida em estatutos, dei uma lida em todos os provimentos, para tentar trazer para vocês essa ideia de controlador operador, para que, como eu disse, a gente veja juntos qual seria o melhor enquadramento, né, de uma central. Então, vamos começar rapidamente falando sobre o registro de imóveis. Adoro. Então, o S-REI, que chamam, né, que é o Sistema de Registro Eletrônico Imobiliário. Então, o Sistema de Registro Eletrônico Imobiliário, ele traz questões, eu olhei até em um guia do próprio CNJ sobre a estrutura, sobre como ele deve funcionar, e que aqui cabe já ressaltar sobre o S-REI, né, conhecido como S-REI. Ele diz que, né, os cartórios devem se adequar ao que esses provimentos trouxerem, né? Então, os provimentos do CNJ trouxerem. Então, ele fala até nas estruturas de tecnologia da informação, tem que ter um mínimo para se adequar, para fazer parte, né? E integrar esse sistema. Então, o próprio sistema tem um mínimo e obriga que os cartórios tenham este mínimo para estarem adequados e para fazerem parte, né, dessa estrutura nacional de sistema de registro de imóveis. Ele fala também, eu vou trazer alguns pontos importantes, tá? Por exemplo, base estatística, então eles têm uma base estatística que é mantida pela SAEC, né? Base de indisponibilidade de bens, então, para auxiliar o serviço da indisponibilidade de bens, eles têm essa SAEC, que é uma base, então, ele fala atualizada e consolidada sobre os pedidos de indisponibilidade dos bens. Outra base super importante que é mantida ali pelo S-REI, base de CPF. Então, otimizar a distribuição de pedidos de indisponibilidade de bens aos cartórios. Então, essa base ela vai ser utilizada também para otimizar serviços de identificação, propriedade para o atendimento de agentes financeiros e imobiliários. Então, isso tudo que eu estou lendo para vocês, para os senhores, está definido por provimento e está definido pelo CNJ. Então, eu acho que assim, olhando por cima, quando a gente vai olhar por cima a aplicação prática de alguns órgãos, né, e de algumas questões, a gente tem que ver exatamente para enquadrar um operador ou um controlador, que é uma das coisas que a Europa traz, nós temos que ver a prática. Então, não adianta, por exemplo, uma empresa falar que ela é operadora. Se ela de fato estiver agindo como controladora, ela vai ter a responsabilidade controladora. Então, essa é a experiência que nós trazemos da Europa. Bom, o que acontece ainda dentro do sistema de registro eletrônico imobiliário, né, do S-REI?
Ele fala, enorme, né? Tem muitas questões. Ele fala que ele vai ser mantido e implementado pelo Operador Nacional de Registro a ONR, né? É o Operador Nacional de Registro, salvo engano. Isso é o ONR, que é quem vai cuidar, né, desse serviço de registro eletrônico de imóveis em âmbito nacional. Então, nós temos uma central de registro de imóveis que foi instituída por lei, por normativa, né, por um movimento. Nós temos uma ONR definida por lei, então, salvo engano, Lei 13.465, que definiu a ONR em 2007, que eles falam, inclusive, no artigo 76, que é uma pessoa jurídica de direito privado, então, importante ressaltar. E o parágrafo 6º fala que os serviços eletrônicos serão disponibilizados sem ônus ao Poder Judiciário, ao Poder Executivo Federal e ao Ministério Público. Isso quer dizer que uma lei está instituindo que outras pessoas, além do cartório, tenham acesso a este banco de dados de alguma forma, que será operabilizado e de responsabilidade de uma pessoa jurídica, né? Mas ainda que de direito privado. Então, o sistema de registro de imóveis está organizado por provimento, lei, ato normativo, e tem a ONR por cima comandando tudo isso. E esta ONR ainda traz de questões de integridade de livros eletrônicos, estrutura geral, né, dos livros eletrônicos. Enfim, tanta coisa. Eu parei para ler sobre as questões da ONR e é enorme, né? É gigantesco, né? É uma coisa que, assim, não tem fim, né? Porque se você vai ler a implantação do S-REI, se você vai ler o Estatuto do ONR, o que eles podem ou não podem fazer. Então, digo, né? Por exemplo, no próprio Estatuto, fala que pode otimizar a utilização de novas tecnologias. Ele fala de questões também de executar atividades de pesquisa. Então, assim, a ONR ela tem um papel muito grande na central de registro eletrônico de imóveis, né? É um papel enorme. Então, eles podem fazer pesquisas, eles podem dar opinião sobre o que seria melhor ser feito, eles podem disponibilizar questões de estudos científicos para empresas, eles podem autorizar que, por exemplo, o judiciário tenha acesso, como isso vai ser acessado, enfim. Falamos aqui da ONR e este é o conceito. Bom, vamos falar um pouquinho de outra central rapidamente. Nossa, gente, a ONR é tão interessante a estrutura, assim, o todo, né? Quando você para analisar só o S-REI, depois você para analisar a ONR, que é quem comanda, né, esse sistema de registro de imóveis. E ainda temos um guarda-chuva, que são as centrais estaduais. Então, o que acontece? Cada central estadual pode se conectar a esse S-REI, que será comandado também pela ONR, porque é ela que comanda esse sistema. Então, nós temos aqui três figuras. Nós temos a ONR, nós temos o S-REI e nós temos as centrais estaduais. E ainda, né, o que cabe ressaltar que eu não sei exatamente aqui onde eu pus, porque eu fiz 11 páginas de anotação para você ver como o assunto é longo, que eles vão ter um órgão regulador, né? Que vai ser, salvo engano, o próprio CNJ. Então, além de tudo, a ONR ainda tem um órgão que regulamenta, né? Um regulador que fiscaliza tudo isso que está acontecendo, que é o CNJ. Ok. Isto posto, né? Vamos para outro pensamento. CRC, por exemplo. Então, aqui nós temos a Central de Registro Civil de Pessoas Naturais. Então, bom, a Central de Registro Civil de Pessoas Naturais, ela é alimentada pelos cartórios, né? Então, todos os cartórios, eles têm essa obrigatoriedade de alimentar o CRC. E no artigo 13, salvo engano, do provimento 46, ele fala que a Central de Informação de Registro Civil de Pessoas Naturais, então, que é o CRC, pode ser utilizada para consulta por entes públicos que estarão isentos do pagamento de custas e emolumentos. E mais, né? Ele fala no parágrafo único que, na verdade, voltando um pouquinho no artigo 2º,
quem é responsável por organizar o CRC, né? Como lá no S-REI é o NR, no CRC vai ser o ARPEM Brasil. Então, nós temos aqui também um órgão, né? Uma associação que é responsável por essa central, então, por estabelecer as diretrizes desta central. Então, continuando no parágrafo único do artigo 13, ele fala que a ARPEM Brasil poderá firmar convênios com instituições públicas e entidades privadas para melhor atender os serviços previstos no artigo 3º, então, enfim, que se submete à aprovação da Corregedoria Nacional de Justiça. Então, igual temos lá na ONR, que tem o CNJ por cima, aqui da mesma forma. Então, nós temos o CRC, que quem alimenta isso são os cartórios. Nós temos a ARPEM Brasil tomando conta dessa estrutura e nós temos o CNJ por cima deste guarda-chuva, né? Tomando conta do que eles estão fazendo. Então, é uma questão complexa, né? Podemos dizer assim, mais uma vez, quando a gente pensa nessa questão de centrais. Bom, por último, tem infindáveis centrais, né? Os cartórios, que prestam um serviço maravilhoso. Hoje está quase tudo interligado. O CCN, eu estava até conversando com um colega hoje, com um querido, o Tabelião de Votorantim. Estava falando com ele que eu sempre troco CCN por CNN. Eu nunca lembro que é CCN, eu sempre falo CNN, enfim. CCN é o Cadastro Único de Clientes do Notariado. Aqui a gente pode falar que bastante coisa, muitos dados. Então, o CCN ele também foi instituído por provimento. Eu nem anotei, mas é que tinha tanta, já anotei, falei 11 páginas, né, de informações, mas ele também foi instituído por provimento. E o que acontece? Todos os cartórios de notas são obrigados, né, mais uma vez, a alimentar este sistema. O que acontece, né? Vamos lá, mais uma vez, que esse daqui tem muita coisa. Dentro deste CCN, nós podemos também pensar no âmbito do provimento sem, né, de um e-notariado. Então, todas essas questões vão estar todas interligadas por um órgão único, mais uma vez, como deu no ANR, como acontece no Brasil, nós temos a mesma questão. Então, se a gente for procurar, né, as centrais, elas estão todas interligadas. Então, nós temos TEC, nós temos nós temos diversas centrais. E quem alimenta tudo isso são os delegatários, com os dados do cartório. Ok, entendemos isso. E aí, o que acontece, que também é importante ressaltar, que muitos dados pessoais são colocados nessas centrais, né? Então, por exemplo, pensem que os senhores hoje têm que colocar os cartões de assinatura nessa central, justamente para evitar fraudes, para evitar problemas, né? Exatamente, este foi o intuito. Eu acho um sistema maravilhoso, tá? Então, não estou aqui nem para criticar, eu acho um sistema muito bom para evitar fraude, para ajudar no dia a dia. Só que ainda neste sistema, os senhores colocam a foto, a biometria, então a foto dos documentos, então é muito dado pessoal que está dentro de uma organização, né, de um sistema. Ok, então vamos contextualizar isso tudo que eu trouxe para os senhores, 3 órgãos diferentes, cada um agindo de uma forma, e trazer para este pensamento quem é operador, quem é controlador. Levando em consideração o que eu falei no começo, que operador é única e exclusivamente a pessoa que determina o que pode ou o que não pode ser feito em um dado pessoal. Controlador é a pessoa que determina o que pode ou não pode ser feito, e operador simplesmente deve obedecer o que o controlador diz. Se nós levarmos em consideração que todos os delegatários de cartório são controladores de dados pessoais, porque isso já está mais do que consolidado, como eu expliquei para os senhores no começo aqui da explanação, os controladores nos cartórios são única e exclusivamente os delegatários deste cartório. Ok. Então, a partir do momento que a gente determina que as centrais
são operadoras, como a maior parte, acho que 95% das pessoas quando eu fiz enquete diz que são operadoras. Isso quer dizer que todos os cartórios, em nome do delegatário deste cartório, devem ter um contrato específico determinando o que essas centrais podem ou não podem, devem ou não devem fazer. Então, ainda que você fale, nossa, Laura, você está exagerando, né, nessa questão. O que é importante ressaltar? O guia orientativo que eu falei para o senhor lá no começo, que quando nós tivemos muitas discussões, a própria NPD trouxe um guia orientativo para explicar melhor quem é controlador e quem é operador. Eles trouxeram exatamente essa questão. E é importante a determinação, que não está na lei um contrato, mas é boa prática e sim deve ser feito. Enfim, diversas definições. Quem ainda não viu esse guia orientativo, peça para mim que eu mando para os senhores na hora, porque ele é muito importante. E é aqui que trouxeram bateram o martelo que sim, o delegatário do cartório é a pessoa natural, só o delegatário do cartório que é o controlador. Enfim, então, esse guia orientativo ele traz diversos pontos super interessantes, né? Enfim, um deles é essa questão de ter a obrigação mandatória do controlador para tratar um dado pessoal. Seria, então, obrigatório que todos os cartórios, todos os delegatários fizessem este documento com as centrais? E um pouquinho mais, né? Vamos um pouquinho além. Quando nós pensamos na questão do CCN, deixa eu aqui pensar se eu estou falando certo, porque eu falo errado, CCN, não, CCN. Os cartórios, quem tem acesso àquilo são os cartórios exclusivamente que alimentam e que verificam se a cartão de assinatura é aquela mesma pessoa, evitando fraude. Sensacional. Se assemelha bastante com a figura de um operador, né? Então, eles simplesmente estão pondo um banco de dados grande ali que se assemelha com o operador, estão simplesmente armazenando aqueles dados pessoais com toda a tecnológica, né? Então, sim, parece que é um operador. Mas a gente vai esbarrar nessa questão do será que então os cartórios têm que determinar o que cada um dos cartórios pode ou não pode ser feito nessa central? Ok, não sabemos ainda, mas parece um operador. Agora, quando a gente vai para outra central que eu falei aqui para os senhores, por exemplo, a ONR, então, o Operador Nacional, que é quem regulamenta todo o sistema do SREI. Então, todos os registros de imóveis estão ligados nacionalmente hoje pelo ONR, então por esse sistema que é o ONR que controla. Quando a gente para ler, né, todo esse estatuto do ONR, tem diversas determinações, como eu falei para os senhores por alto, do que eles podem ou não podem fazer. Então, eles têm uma discricionariedade grande do que pode ser feito. Ver novos convênios, determinar o que está sendo feito ou não, emitir relatórios. Enfim, eles têm uma discricionariedade um pouco maior do que, por exemplo, o CCN. Aí fica a questão. Será que, a partir do momento que o ONR, o sistema, né? Eu não falo ONR porque é quem está regulamentando, mas o sistema de registro de imóveis eletrônicos do Brasil tem uma discricionariedade um pouco maior, por exemplo, que a CCN, ele ainda se enquadraria tão facilmente como operador? Aí que entra uma discussão um pouquinho maior, né? Porque eu não consigo, sinceramente, visualizar essa situação como um operador. Por quê? Porque ele tem questões que ele determina que pode ser feito. E no estatuto está autorizado que ele faça, não é? Que nem ele pode ou não pode fazer. Ele pode, não é essa a questão. A questão é que ele tem essa discricionariedade para, de fato, determinar o que pode ser feito com um dado. A partir deste momento, ele está com poder decisório sobre algum tipo de tratamento de dados pessoais. Será que, então, ele não se enquadraria aí como controlador? Só que, voltando à discussão, como assim, né? Uma central poderia se enquadrar como controlador se o controlador do cartório é único e exclusivamente o delegatário. Então, assim, essa é a estrutura do pensamento e é uma confusão. Por quê? Porque o serviço extrajudicial é diferenciado, maravilhoso, enfim. Ele é sui generis na nossa legislação. Então, a questão aqui mais uma vez, nós vamos nos acobertar da lei europeia para montar um pensamento, que era isso que eu queria exatamente trazer para o senhor.
Então, bom, vamos lá. Nós temos uma figura na GDPR que é chamada de Joint Controller, ou no Brasil, traduzida como co-controladores. E o que a GDPR determina, né? Salvo engano, está no artigo 26 da GDPR, da Lei Europeia. Ela determina que a partir do momento que duas pessoas são responsáveis pelos tratamentos de um mesmo dado pessoal, que tiveram possivelmente uma origem conjunta deste dado, as duas podem ser entendidas como controladoras destes dados, porque elas podem ter finalidades diversas para atuar em cima destes dados. Então, deixa eu dar um exemplo prático para que não fique confuso. Por exemplo, acho que é o exemplo mais fácil de entender. Uma empresa, site, por exemplo, uma decolar.com. Você vai lá, você compra uma passagem aérea e você reserva um quarto de hotel e já deixa aquilo pago. A Decolar faz o quê? Ela vai mandar os seus dados pessoais para a empresa aérea e ela vai mandar os seus dados pessoais para o hotel. Então, estes dados estão entrando pela Decolar, que é controladora dos seus dados, mas ao mesmo tempo, o hotel e a empresa aérea precisam realizar o seu cadastro para que você seja um cliente, para que reservem o seu hotel ou o seu voo. E, enfim, né, tem diversas normas regulatórias que ambas precisam cumprir, principalmente as empresas aéreas. Então, quem determina o que essa empresa aérea pode fazer ou o hotel pode fazer não é a Decolar. Por quê? Porque cada uma tem determinações específicas. Porém, uma sem a outra não existiria neste contexto. Então, a co-controladoria é exatamente este pensamento. Se você tem uma questão de controle, só que se você tirar a principal, né, dessa questão, a outra não vai ter acesso a esses dados, isso é uma co-controladoria. E as duas definem de formas. Aí a lei europeia traz de uma forma mais específica, eu posso até trazer em outro vídeo, que tem co-controladoria comum, né? Ou co-controladoria divergente, convergente ou divergente. Então, elas podem ter a mesma finalidade ou ter finalidades diversas, mas a origem dos dados é a mesma. Então, espero que vocês tenham entendido. Por quê? Porque, ao meu ver, eu falei que eu não ia dar minha opinião, né? Mas eu não me aguento. Ao meu ver, quando a gente analisa algumas das centrais, de uma forma muito próxima que eu vejo, elas se assemelham a co-controladoras dos cartórios. Ou, se não for desta forma, a gente precisa equiparar o CNJ à co-controladoria com os delegatários, porque quem está determinando tudo que as centrais podem ou não podem fazer é o CNJ. Então, aqui temos duas situações diversas. Ou o CNJ sendo co-controlador desses dados, ou as centrais sendo co-controladoras. E não podemos esquecer que na nossa legislação brasileira, os cartórios, eles possuem essa responsabilidade pelos dados exclusivas do delegatário. Então, não existe você mandar a base de dados de um cartório para outro lugar. Não, os dados do cartório são exclusivos deste cartório, de responsabilidade e guarda exclusiva do cartório. Então, não tem discussão quanto a isso. Porém, a partir do momento que você passa isso para uma central e eles vão utilizar de uma forma ainda que autorizada por lei, como isso fica? Eu entendo, então, né, para concluir esse pensamento, que são co-controladores. Aí vocês falam, Laura, isso não está na LGPD, de onde você tirou co-controladores, né? Como eu falei, me acobertando da GDPR, que é a Lei Europeia de Proteção de Dados. Mas este pensamento não é só meu. Por quê? Mais uma vez, aquele guia orientativo que eu falei para os senhores, né, que a Autoridade Nacional de Proteção de Dados trouxe, citou os co-controladores. Por quê? Porque eles viram que tinha uma lacuna na lei. Porque é impossível, gente, quando você trabalha no dia a dia com a LGPD e você tem que fazer revisões contratuais dessa lei, você às vezes vê que não tem como enquadrar duas empresas, por exemplo, saindo do cartório, como uma controladora e a outra operadora dos dados. Porque, como eu falei no exemplo da Decolar, cada uma tem suas responsabilidades pessoais sobre aquele dado. Então, não tem como você simplesmente determinar, não, você é só operadora. Mas não é assim que funciona, né? Então, por exemplo, um banco é para pagar os funcionários. Você é controlador do dado, você passa aquilo para o banco realizar o pagamento para o seu funcionário. Só que o banco também tem sua carga regulatória. Então, ele não vai ser o seu operador de dados, ele vai ser o co-controlador desses dados do seu funcionário. Então, enfim, né? Voltando isso tudo,
a Autoridade Nacional de Proteção de Dados trouxe sim este pensamento no guia orientativo de agente de tratamento. Então, como eu falei para os senhores, quem ainda não leu este guia, já está um pouquinho, já faz um tempinho que saiu, mas leiam, porque além de falar dos cartórios, ele traz co-controladoria. E como eu falei, porque eles viram que tinha assim uma lacuna na LGPD, e isso precisaria ser dito para enquadrar da melhor forma as empresas. Então, tá no item 38 desse guia orientativo. Ele fala, olha que importante, o item 43. Ainda que o mesmo conjunto de dados seja tratado, não haverá controladoria se os objetivos forem distintos. Então, o que acontece? Não temos objetivos distintos entre os cartórios e as centrais, são os mesmos objetivos. Então, enfim, é muita informação. E eu ainda estudei bastante uma questão do Conselho de Proteção de Dados Europeu, né? Então, Conselho Europeu de Proteção de Dados, e eles trazem, além da GDPR, essa definição de quem é co-controlador e como isso se enquadra. Este Conselho Europeu, assim como esse guia orientativo da nossa Autoridade Nacional de Proteção de Dados, o Conselho Europeu trouxe mais informações ainda do que é um Joint Controller. Então, a gente deve levar isso em consideração. Por quê? Porque a nossa própria autoridade citou esse parecer do Conselho Europeu de Proteção de Dados no guia orientativo de agentes de tratamento. E ao ler diversos artigos, eu fiz uma tradução literal, né? Porque esse guia está em inglês, enfim, uma tradução literal do texto. Mas, assim, tem questões muito importantes que se assemelham bastante às serventias extrajudiciais e suas centrais. Então, eu vou ler, por exemplo, o item 63, tá? Vou traduzir para vocês. Esse cenário pode surgir notavelmente em caso das plataformas, ferramentas padronizadas ou outra infraestrutura que permita às partes processar os mesmos dados pessoais que foram configurados por uma determinada forma por outra parte, né? Então, por outro controlador. Então, aqui fica um pouco claro, né? Assim, eu não sei se é só para mim, se para os senhores também, que algumas das centrais se enquadram como co-controladores, se nós formos ver o que a Autoridade Nacional de Proteção de Dados trouxe e o que o Conselho Europeu de Proteção de Dados também trouxe. Então, a minha aposta é que, se não todas as centrais, algumas delas deveriam ser consideradas como co-controladoras, porque elas têm objetivos específicos em cada central, que não vai passar pela autorização do delegatário do cartório. Então, como eu falei para os senhores, o que a lei determina é que o controlador autorize e determine o que pode e não pode ser feito. Os cartórios, os delegatários dos cartórios, que são os controladores, eles não vão autorizar o que pode ou não pode ser feito por uma central. Então, ou a gente equipara as centrais a co-controladores, junto com os delegatários, ou a gente equipara o CNJ a co-controlador, junto com os delegatários, porque senão simplesmente enquadrar como controlador operador vai ser impossível. Não tem como, é impossível, porque não é o cartório que define e determina tudo o que acontece. E eu vou um pouquinho mais além, que eu estive nesse debate hoje com um dos meus clientes de como isso poderia ser feito. Entrei em contato com o pessoal do ONR, nós tivemos uma discussão sobre isso, uma discussão, parece que uma briga, não, uma discussão, uma conversa construtiva com algumas pessoas da ONR sobre este assunto. Por quê? As leis, ou a própria LGPD determina que tenhamos sempre a autodeterminação informativa. Então, estou cansada de falar sobre autodeterminação informativa, porque é o termo mais importante da LGPD. Então, o que acontece? Eu hoje tenho o direito de saber tudo o que acontece com o meu dado com base na autodeterminação informativa que está na LGPD. Então, é o termo mais importante disparado da lei. E os provimentos locais, então, São Paulo foi o pioneiro, ou Santa Catarina, enfim, Rio Grande do Sul, e Paraná. Gente, Paraná, obviamente, eu tenho certeza que os senhores não leram todos os provimentos de LGPD, mas eu li, porque cliente em vários estados, eu li todos, um por um, e muito, muito minuciosamente. Paraná trouxe no texto do provimento, salvo engano, 302 de 2021, provimento de Paraná, autodeterminação informativa na questão da emissão de certidões. E São Paulo
que é o provimento 23 de 2021, 2020, perdão, foi do ano passado, ele trouxe a questão também, como diversos outros provimentos, de ter a obrigatoriedade de colocar quem é que está pedindo para emitir uma certidão e a motivação disso, com que intuito. Então, eu tive até um boxinho nas minhas perguntas essa semana, que eu vou fazer um vídeo específico só para explicar para vocês esse processo. Mas sim, gente, se vocês começarem a pedir certidões e os cartórios voltarem esse pedido falando se identifique, motive o porquê você quer isso, é porque os provimentos exigem agora pela Lei Geral de Proteção de Dados. Então, a partir do momento que, para emitir uma certidão, é obrigatório que a pessoa se identifique e exponha os motivos dessa certidão, e ainda alguns provimentos foram além, né? Você tem que ter o registro de quem pediu e a motivação para que, se a pessoa quiser saber, por autodeterminação informativa, quem pediu uma certidão em seu nome, o cartório tem que ter essa informação. Então, gente, vocês precisam ter o chamado prontuário, né? De quem pediu a certidão, a identificação e a motivação. Assunto, outra live. A partir do momento que isso é feito, por exemplo, numa central, que foi a minha discussão hoje com o ONR, hoje, a partir do momento que a pessoa solicita uma certidão via ONR, né, então via SREI, Sistema de Registro de Imóveis, que é integrado nacionalmente, essa pessoa precisaria se identificar no SREI e se motivar no SREI para se pedir aquela certidão. Porque quando essa certidão, esse pedido chegar no cartório de origem, né, que vai expedir essa certidão, ele tem que ter, por lei, a anotação de quem está pedindo e por quê. Só que hoje esse sistema ele ainda não está implementado. Então, a ONR talvez em algum momento vá ter que se adaptar a isso. Por quê, né? Porque está na lei. Então, a partir do momento que você é obrigado a se identificar e motivar essa certidão, você, quando pede eletronicamente por esse sistema, você tem que se identificar nesse sistema também. E aí, o que vai acontecer aqui? Essa identificação desta pessoa no sistema do registro de imóveis, né, no SREI, vai ser responsabilidade do SREI, do controlador, da ONR. Logo, ela passa a ser controladora, ainda que co-controladora, porque ela vai mandar isso para um cartório. Então, vocês entendem que está tudo super interligado. É muito difícil você simplesmente determinar que é um controlador e é um SREI, por exemplo, é simplesmente operador. Porque não é. Ele tem ali vários dados, ele tem uma guarda muito grande de dados e ele tem que ter uma responsabilização específica. Então, pessoal, só para concluir, eu sei que eu falei de vários assuntos, sei que o tema é complicado. Vou trazer mais temas sobre isso, aguardando o CNJ, ver como que eles vão decidir. E é muito difícil porque ninguém falou disso ainda, né? Então, assim, desde o momento que eu decidi fazer essa live, falei, meu Deus, eu vou falar, pode ser que o CNJ traga algo totalmente diferente, mas é o meu pensamento e é o que eu vivo todos os dias. Estou há alguns anos já trabalhando com proteção de dados e eu tenho essa aposta. Então, concluindo, as centrais serão algumas das centrais, então teremos que olhar uma por uma. Algumas das centrais serão co-controladoras de dados pessoais, então não vai ter como fugir disso. O que significa que as centrais precisam estar, mas isso é um pouco óbvio, né? Porque como operadores também precisariam adequadas à Lei Geral de Proteção de Dados. Então, todos os documentos específicos, aí, se forem determinados como co-controladoras pelo grupo de estudo do CNJ, terão alguns documentos a mais e responsabilidades a mais, que aí vai ter que ser definido qual é a maior responsabilidade, em que caso, com o cartório ou não. Então, ou serão co-controladoras dos cartórios, ou o CNJ terá que ser co-controlador cartório com os delegatários, porque só incumbe o papel de controlador ao delegatário cartório. Bom, gente, falei pra caramba, trouxe muitos assuntos, agradeço muito a todo mundo que está aqui até agora. Meu jovem querido, falando sobre LGPD nos cartórios, mas eu precisava expor aqui todo esse pensamento, então estruturar esse pensamento, quem é controlador, quem é operador, falar da lei europeia e falar de algumas das centrais para que vocês entendam que é muito, muito, muito difícil enquadrar controlador, operador simples e basicamente dessa forma. E pelo que eu vi, né, nos
nos chatzinhos que eu abri esses dias, enquetes no meu Instagram, quase todo mundo entende como operador, a central como operador, e não é fácil assim essa definição. Bom, pessoal, vou parar antes que o Instagram me derrube. Eu estou chocada que ele ainda não me derrubou. E eu agradeço muito todos. Quem tiver dúvida, pode me mandar. Se quiserem ler o guia orientativo da Autoridade Nacional, eu não tenho ainda, me peçam que eu mande para vocês. Mando. Olá, doutor, que bom que o senhor está aqui, que honra. Eu mando para os senhores. Posso mandar também o link do Conselho Europeu de Proteção de Dados, porque, como eu falei, todas as tendências da Europa vão vir para cá, não se engane. A própria NPD já citou, então, esse parecer do Conselho Europeu. Então, isso vai acontecer. Isso é uma das coisas com certeza. Então, quem quiser ele traduzido, o original eu mando para vocês, mas vamos debater sobre o assunto. Quero que o pessoal de cartório aí depois me mande a opinião dos senhores ou coloque aqui nos comentários depois para a gente debater e achar a melhor forma. Enquanto, né, obviamente, aguardamos a posição do CNJ, que é quem vai controlar tudo isso em âmbito nacional e o faz brilhantemente, né? E temos um grupo de estudos lá com pessoas incríveis. Então, gente, boa noite, muito obrigada e até a próxima.